por agradecer. Ok. Começar antes de mais por agradecer o convite à secção de classes, desigualdades e políticas públicas, na pessoa do João Queiroz, do Pedro Abrantes e da Sara Franco da Silva. E antes de mais, permitam-me só uma nota inicial para salutar estas iniciativas que muitas vezes que não são tão realizadas quanto seria desejável e que o papel de uma secção temática como pertencente a uma associação como a APS também é este espaço de partilha e de divulgação de diferentes investigações que estão em curso ou que estão em vias de finalização e, portanto, parece-me muito interessante estas sessões. Eu já assisti a algumas e, de facto, foram todas muito interessantes e acho que é bastante relevante este tipo de iniciativas e, portanto, começar por congratulá-las e por agradecer o convite. Eu venho aqui falar sobre desigualdades sociais em educação e o que irei fazer é apresentar alguns dados estatísticos de diferentes investigações que tenho feito ultimamente e dados que me parecem mais interessantes aqui para discutir. Trouxe diferentes dados, já iremos ver. E, portanto, o objetivo desta apresentação que vos trago é, portanto, fazer um apanhado empírico da reprodução das desigualdades por via da escola em Portugal. Os dados que vos trago são todos oriundos de uma base de dados da DGEC, ou seja, a DGEC é a Direção-Geral de Estatística de Ensino e de Ciência em Portugal, tem acesso a todos os estudantes matriculados do primeiro ao 12º ano, portanto, a escolaridade obrigatória em Portugal, e tem acesso aos dados por aluno, e portanto é possível trabalhar por aluno e fazer um conjunto de operações estatísticas a partir daí, e portanto os dados que vos trago são da base de dados de 18-19, portanto a base de dados prévia ao Covid-19, e referem-se às escolas públicas de todos os estudantes matriculados na escolaridade obrigatória em Portugal continental. Rapidamente apresentando as opções metodológicas dos indicadores que irei apresentar. Por um lado, a escolaridade familiar dominante e, portanto, a base de dados tem a escolaridade do pai e a escolaridade da mãe, e o que se fez foi optar pela escolaridade mais elevada entre o do pai e o da mãe, e no caso de uma delas ser omissa, obviamente optou-se pela outra. As classes sociais operacionalizou-se através da situação na profissão e da profissão operacionalizou-se uma ACM e a partir uma ACM para a mãe e uma ACM do pai e a partir daí fez uma ACM familiar para ter a classe familiar do estudante. Relativamente ao insucesso escolar, vou apresentar 3 indicadores, que são a taxa de retenção e desistência, o desvio etário, em que foi calculado a base de dados tem a data de nascimento do aluno e o ano curricular em que está matriculado. E, portanto, a partir daí é possível calcular se um estudante não tem nenhum desvio etário, se tem um ano de desvio, se tem 2, 3, etc. E, por fim, a média das classificações finais. Este indicador, então, a DGEC tem dados sobre as classificações finais dos alunos e o que se fez foi uma média de todas as disciplinas de cada estudante. Havia alguns casos omissos que não tinham as notas finais e o que se fez nesses casos foi uma proxy através das notas finais do terceiro período. E, portanto, agregando-as do terceiro período com as finais, foi possível ter uma média final para a maioria dos estudantes. O capital económico foi operacionalizado através de ser ou não beneficiário da ação social escolar. A ação social escolar tem diferentes escalões, mas aqui optou-se apenas por ser beneficiário ou não ser beneficiário. Os descendentes de imigrantes, e aqui utilizou-se, eu depois falarei mais à frente nisso, mas utilizou-se uma conceptualização vinda de um estudo, na verdade, do Observatório das Desigualdades, feito pela Teresa Seabra, pela Filipa Cândido e por mim, e que basicamente, cruzando a naturalidade dos estudantes, nós definimos que descendente de imigrante seria um estudante cuja naturalidade dos pais era estrangeira e depois dividia-se em primeira e em segunda geração consoante a naturalidade do aluno,
que, que alunos cujos pais tivessem naturalidade portuguesa e os próprios alunos de naturalidade portuguesa também, que eram autóctones, e nos casos em que os pais tinham naturalidade portuguesa, mas os alunos tinham naturalidade Sim, sim. estrangeira, considerámos como descendentes, considerámos como imigrantes regressados. E, por fim, a desigualdade social, isto é um índice socioeconómico que cruza a escolaridade do pai, a escolaridade da mãe, a ação social escolar, e através de uma ACM foi possível fazer um índice contínuo de menores níveis de ação social, menores níveis socioeconómicos a maiores níveis, portanto é um índice de -1 a 1 e que ordena num contínuo os estudantes, e depois através desse índice foi possível criar um índice socioeconómico para a turma, que era a média do índice socioeconómico dos alunos inseridos nessa turma, e a partir daí relacionar o aluno com a turma em que estava inserido. Começando pelos dados acerca da escolaridade familiar dominante. Apresentar uma coisa que, na verdade, não será novidade, mas parece-me importante mostrar como continua a ser uma realidade tão presente, que é a reprodução social por via do capital cultural dos pais. Aqui vemos que para os diferentes ciclos de escolaridade, as habilitações dos pais e a taxa de retenção e desistência dos alunos. E, portanto, em todos os casos, quão maior é a escolaridade dos pais, menor é a taxa de retenção e desistência. E, portanto, isso é evidente, e é evidente também a progressividade com que isso acontece, e, portanto, como existe uma clara relação entre a probabilidade dos alunos ficarem retidos e a escolaridade dos pais. Analisando segundo o desvio etário, esta relação também é muito evidente. Por exemplo, os alunos que têm 3 ou mais anos de desvio, tendencialmente os pais têm muito mais primeiro ou segundo ciclo, enquanto que os alunos que não têm desvio ou que entraram antes, os pais têm sobretudo ensino superior e ensino secundário, e a grande maioria dos pais tem pelo menos ensino secundário, portanto é bastante evidente esta reprodução. Por fim, nas classificações finais por ano curricular, esta desigualdade, mais uma vez, é bastante notória. Portanto, quão mais escolaridade os pais têm, superior é a média dos alunos em todos os anos curriculares. E, portanto, ou seja, é uma reprodução que se detecta em qualquer um dos indicadores, em qualquer um dos anos curriculares. É muito evidente como esta reprodução continua tão atual. E, portanto, se cruzarmos os 3 indicadores que eu utilizei para o insucesso escolar, que é a taxa de retenção e desistência, o desvio etário e a média das classificações finais, é evidente que quão mais habilitações dos pais, quão mais elevadas são as habilitações dos pais, maior é o sucesso dos alunos, e isso é transversal. Por outro lado, se cruzarmos com o capital económico e, portanto, com ser ou não beneficiário de ASE, também se compreende que quanto mais habilitações escolares os pais têm, mais capitais económicos também tendencialmente têm. E, portanto, na verdade, como existe uma reprodução e como existe uma ligação óbvia entre estes diferentes capitais, que é bastante evidente. Aqui temos os alunos que ficaram retidos ou desistiram por ciclo de ensino e por classe familiar. E algumas coisas são evidentes, por exemplo, os alunos com menores taxas de retenção e desistência são os profissionais técnicos de enquadramento e seguidamente são os empresários, dirigentes e liberais. Um aspecto que pareceu interessante ao longo da investigação são os operários industriais, que no caso da taxa de retenção e desistência é a classe social em todos os ciclos de ensino que tem das menores taxas de retenção e desistência ao longo do seu percurso escolar. Quando analisamos as médias das classificações, por outro lado,
As médias dos operários industriais, apesar de não serem das mais baixas, também não são das mais elevadas, ao contrário da taxa de retenção e desistência, em que eram sempre progressivamente, em que era sempre progressivamente a terceira classe que aparecia com menores taxas. No caso das médias, na verdade, há outras classes sociais com médias ligeiramente maiores na maior parte dos anos letivos. E, portanto, os FIIs dos operários industriais têm taxas de retenção e desistência relativamente baixas, mas as médias de classificações finais não são das mais elevadas entre as diferentes classes sociais, sobretudo no ensino secundário. Se cruzarmos com a ação social escolar, percebemos que os operários industriais, claro que existe uma diferença significativa entre os profissionais técnicos e de enquadramento e os empresários, dirigentes e liberais e as restantes classes sociais, mas ainda assim os operários industriais têm algum capital económico. E, portanto, uma possibilidade que se coloca é, por um lado, potencialmente, como têm algum capital económico, conseguirem investir de certa forma e darem prioridade à escola e, portanto, conseguirem investir em algum apoio dos seus filhos e, por outro lado, uma perspectiva instrumental da escola. E aqui teríamos a diferença entre a taxa de retenção e desistência e as médias, ou seja, uma lógica instrumental de é necessário que se transite de ano e, portanto, que se tenha sucesso através da transição, porém dar menos valor às médias finais, e coisa que noutras classes sociais tendencialmente poderá ser mais relevante. Apresentando agora os dados sobre os descendentes de imigrantes, como vos disse no início, a conceptualização que trago é baseada neste livro que saiu no final do ano passado, e que vem de um projeto no Observatório das Desigualdades, que ainda está em curso. Na verdade, agora estamos a trabalhar estes dados cruzando com o desempenho e com outras variáveis. Mas este livro basicamente é uma análise extensiva da realidade migratória nas escolas portuguesas e foi assinado e coordenado pela Teresa Seabra e depois pela Filipa Cândido e por mim. E neste Atlas nós exploramos sobretudo 12 origens nacionais, que são as 12 origens com maior presença nas escolas portuguesas e, portanto, que tinham mais de 100 alunos inscritos. No ano letivo 19-20, o ano que nós utilizámos para o Atlas foi o 19-20. Na verdade, todos os dados que eu vos vou apresentar são de 18-19, aqui nesta apresentação. E, se quiserem, no site do Observatório das Desigualdades tem disponível o livro está em Open Access, portanto qualquer pessoa poderá ir lá e fazer o download e consultar. Este mapa traz a distribuição dos alunos segundo a origem nacional, segundo a origem imigrante, ou seja, ilustra as diferentes origens, quantos alunos inscritos nas escolas portuguesas, nas escolas públicas portuguesas, existiam em 18-19, consoante a origem imigrante dos estudantes. E é curioso, por exemplo, reparar, no caso africano, que os PALOP são a grande proporção de alunos inscritos, nas escolas portuguesas, porque se formos a ver os restantes países, de facto, não têm muitos alunos inscritos e, portanto, como muitas vezes fala-se mesmo no senso comum, da lógica dos países africanos, não são os países africanos, são os PALOP que têm uma relevância considerável no sistema de ensino português. É de salientar que a origem brasileira representa 26,1% dos alunos de origem imigrante em Portugal e, portanto, representa cerca de um quinto dos estudantes matriculados em 18-19. Depois, a origem angolana representa cerca de 16%, a francesa 12% e a cabo-verdiana 7%, e estas são as 4 origens com maior peso. Cruzando a região com a geração, aqui a região agregou-se em grandes grupos, isto foi utilizada uma nomenclatura internacional, na verdade. Aqui a coisa que se separou foi
A África subsaariana separou-se para Lopes, dada a realidade específica portuguesa, e por outro lado separou-se também o Brasil, na medida em que representa um quarto dos estudantes, e portanto faria sentido ter um grupo próprio. E se compararmos, os estudantes inscritos são sobretudo de primeira ou de segunda geração, constata-se que enquanto que os estudantes da América do Norte e Oceania, Europa Central, África Subsaariana, PALOPes também, América Latina sem Brasil, Rússia e Ásia Central, têm sobretudo alunos de segunda geração. Isto indica que, à partida, são origens que é que a imigração já chegou e que já está estabelecida, e, portanto, a maior parte dos alunos já nasceram em Portugal. Enquanto que o oeste asiático está bastante equilibrado, mas o Brasil, o MENA e o Sul e o Sudeste Asiático, a maioria dos estudantes destas origens são de primeira geração. E aqui, obviamente, são fenómenos diferentes, não é? No caso dos MENA e do Sul e Sudeste Asiático, é de facto uma imigração mais recente dos últimos anos para Portugal, enquanto que do Brasil sempre houve, como sabemos, tem havido uma intensificação nos últimos anos, que se constata na medida em que atualmente a maioria dos alunos matriculados nas escolas portuguesas cujos pais têm origem, têm naturalidade no Brasil, já ainda nasceram no Brasil e não nasceram em Portugal, e portanto são alunos que expectavelmente emigraram com os pais para Portugal. Comparando as médias de classificações finais dos alunos segundo região, constata-se ainda assim que as origens regionais são bastante heterogéneas e, portanto, na verdade, quando se fala em alguns descendentes de imigrantes, estamos a falar de uma realidade muito heterogénea e que tem diferentes realidades. Por exemplo, então no secundário, se vamos comparar a média dos alunos de origem, por exemplo, na América do Norte e Oceania, e os alunos com origem no Sul e Sudeste Asiático, têm médias totalmente distintas e, portanto, não, inclusive, quando se fala em descendentes de imigrantes, não é um bolo homogéneo e, de facto, existem muitas discrepâncias dentro do próprio grupo. Analisando a distribuição territorial de alguns dos indicadores, vemos aqui, por exemplo, estes dados referem-se, portanto, à proporção, neste caso, da taxa de retenção e desistência em cada um dos concelhos. Foi assim que foi calculado. E, portanto, vemos que há uma proporção de retenção e desistência superior nos concelhos, sobretudo a sul e no interior do país. E quando vemos os alunos com 2 ou mais anos de desvio etário, verifica-se o mesmo, que seria relativamente expectável. O que significa que existe um maior insucesso escolar, sobretudo no interior e no sul do país, ou é onde ele está mais concentrado. Por outro lado, quando vemos os alunos sem desvio etário, estão bastante concentrados no litoral centro e no litoral norte. Portanto, existe aqui um contraste entre estas diferentes regiões que é notório. Quando analisamos as médias de classificação distribuídas territorialmente, percebemos que, de facto, existem médias superiores no norte, sobretudo, e sobretudo no litoral centro e norte. No entanto, quando analisamos o índice socioeconómico, percebemos que os concelhos em que este índice é superior centram-se sobretudo no litoral centro e não tanto no litoral norte. Bem, neste momento, na verdade, ainda estamos a lançar hipóteses e a ver como aprofundar estas diferenças e ainda está em discussão, mas de facto é muito interessante perceber como, como nem sempre as questões socioeconómicas correspondem obrigatoriamente às questões de sucesso e de facto esta diferença, apesar do centro litoral também ter taxas de sucesso elevadas, mas o litoral norte é de facto curioso perceber estas diferenças e pronto, ainda estamos a tentar explorar e perceber como explorar melhor estes resultados. Por fim, trazer uma comparação, então isto cruza a relação do ISEE dos alunos com o ISEE turma e basicamente
a forma como foi operado é cruzando o ISEE com os alunos com os ISEEs de turma, perceber se estão em turmas que correspondem ao seu estatuto social, chamemos assim para simplificar, ou não. E o que se constata é que, enquanto que no primeiro ciclo, os alunos desfavorecidos em turmas favorecidas têm menores taxas de retenção do que os alunos favorecidos em turmas desfavorecidas, no segundo e no terceiro ciclo, esta tendência inverte-se. E no ensino secundário também. Dizer que o ensino secundário é um caso bastante próprio, uma vez ou seja, enquanto que no ensino básico, a distribuição entre cada um dos perfis está bastante repartida e cada um representa à volta de 25%, no ensino secundário não, e portanto as turmas desfavorecidas e os alunos desfavorecidos descem drasticamente a sua representatividade, e daí também por um lado, também estes resultados, porque há uma seleção social ao longo do ensino básico, o que faz que quem chega ao ensino secundário são alunos tendencialmente com níveis socioeconómicos mais elevados quando comparamos, e, por outro lado, também dizer que uma parte significativa não, mas metade destes alunos desfavorecidos, em turmas desfavorecidas, estão matriculados na modalidade de cursos profissionais, que, por sua vez, tem uma taxa de retenção e desistência bastante menor, o que também poderá ajudar a enquadrar estes valores, sobretudo no ensino secundário. Dizer, por fim, que eu foquei-me nos fatores sociais nesta apresentação, porque me pareceu que poderiam ser os mais interessantes para trazer aqui, e que se confirma que têm um peso bastante considerável na reprodução das desigualdades e na composição das turmas, e portanto confirmam-se as teorias da reprodução, grosso modo dizendo. No entanto, esta relação obviamente não é totalmente linear, e as turmas também têm a sua importância, as escolas também têm a sua importância, e a organização escolar obviamente que tem bastante importância. Depois exploro isso mais na minha tese, na verdade aqui não trouxe essa vertente, mas obviamente que ela também existe. Não sei se cumpri mais ou menos o tempo, se não. Sim, sim, exatamente. São exatamente 1h30. Como a gente começou até um bocadinho depois da uma, até foste relativamente breve relativamente ao que tínhamos combinado, mas não sei se quiseres acrescentar alguma coisa, ou então guardamos guardamos, digamos, as reflexões para depois das perguntas, o que pode também ser boa ideia. Eu vou só interromper aqui a partilha, se calhar, para a gente poder ver se não é?